Ao longo dessa semana, você tem acompanhado aqui no Hora News a série Diálogos sobre a Fome, que reúne especialistas no combate à insegurança alimentar para entrevistas exclusivas. E nesse último episódio, o jornalista Yuri Ascar conversou lá em Brasília com Wellington Dias, atual ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil. Ele detalhou a atuação do governo federal nessa luta. Combater a fome é uma questão de humanidade em qualquer lugar do mundo. Talvez a fome seja a dor mais antiga já sentida pelo ser humano. E aqui no Brasil não seria diferente. Muitas políticas públicas, projetos, iniciativas têm sido desenvolvidos ao longo dos anos. E para saber o que a atual gestão, o atual governo tem feito para tentar erradicar a fome no país, a gente conversa agora com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Obrigado pela presença aqui com a gente, ministro. Bom, um prazer, Yuri. Primeiro, é uma alegria vir aqui para essa entrevista em um momento de boas notícias. Em 2023, nesse primeiro ano, nesse esforço com o Bolsa Família, com o PAA, integrado com estados, municípios, integrado com a própria sociedade, o Brasil alcançou a retirada de 24,4 milhões de brasileiros da insegurança alimentar e nutricional. Isso para o próprio Brasil, que já tinha lá atrás saído do mapa da fome, é algo muito, muito significativo. O Brasil teve aí essa última etapa, pandemia, vários fatores ali, vários programas que deixaram de atuar e o resultado foi crescendo a pobreza, a extrema pobreza e junto com ela a fome, junto com a fome pessoas com situação mesmo de risco de vida, aquela fome grave. Veja que ali, com base no último estudo feito em 2021-22 pela Rede Pensan, no pico em 2022, nós chegamos a 33 milhões de brasileiros no mapa da fome. E agora a gente tem essa vitória importante do Brasil, ali coordenada pelo presidente Lula, ele acompanha diretamente todas as ações e garantiu o crescimento econômico, o emprego, aumento do salário mínimo, a própria produção de alimentos, que foi regularizada, o próprio preço do alimento. No ano de 23, tivemos uma queda em 11% no preço da chamada cesta de alimento e tudo isso contribuiu para que as pessoas pudessem alcançar a condição de tomar café, almoçar e jantar todo dia. Então é um dado, Yuri, muito, muito significativo. Eu não posso dizer que estou muito feliz. Graças a Deus alcançamos um bom resultado para o primeiro ano de mandato. E o IBGE também tem os dados da PNAD contínua, que vem fazendo sempre uma sequência de uma análise para ver como que o Brasil está se comportando em relação à segurança alimentar. Nós temos, por exemplo, os dados de 2009, 69% das residências em 2009 tinham segurança alimentar para toda a família. As pessoas conseguiam se alimentar bem, ter aquela quantidade mínima de alimentos para a saúde. Aí, em 2017 e 2018, esse número caiu para pouco mais de 63%. E a nova pesquisa diz que em 2023, 72,4% dos domicílios estão em segurança alimentar. Como que o senhor vê esse dado? Porque ainda temos muita gente em insegurança alimentar, Então, o que o governo tem feito para tentar recuperar, para correr atrás desse prejuízo? Olha, nós temos a seguinte situação. Primeiro, como você lembrou, 2009 tinha sido o melhor momento do Brasil. Até então era o melhor momento. 69%. De lá a gente teve uma queda, nós chegamos em 2022 com 41% apenas na segurança alimentar. E agora, em 2023, com todo esse esforço que falei, nós alcançamos 72% com segurança alimentar. E o restante, cerca de 28%. Aqui a gente tem uma parte que é classificada como fome moderada.
tá certo? A fome moderada, ela precisa ser cuidada. Ela também faz parte. Tem que cuidar. O Ministério cuida, inclusive, junto com o Ministério da Saúde, da própria obesidade. Ou seja, de um lado você tem que ter alimento saudável, uma alimentação adequada. Qual é a grande preocupação? São 8,7 milhões que nós temos que alcançar, porque são os que ainda estão no que a gente chama de fome grave. Passam fome de fato. De fato. Aqui ela não tem a regularidade nas 3 refeições, ela não tem a condição de um alimento adequado. E ali a gente analisa isso com base numa rede que é o Sistema Único de Segurança Alimentar e Nutricional. Aqui, através desse sistema, nós lançamos em 2023 o chamado Plano Brasil Sem Fome, que são 80 programas, e aqui integrado com a rede de saúde, a gente fica sabendo onde é que tem desnutrição, onde é que tem ainda insegurança alimentar. Agora nós vamos ter que atuar aqui de uma forma muito competente, direcionada, e é uma equipe do MDS realmente muito dedicada, junto com 24 ministérios. O MDS, Yuri, a gente coordena a CAISAN, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Ou seja, ali a gente tem esses 80 programas focados em proteção. Lembra lá dos Yanomami ali, o pessoal com ali o couro e o osso? Gravíssima. Então, ali a gente tem que cuidar inicialmente com saúde, mas depois que sai, a alimentação adequada, é leite, é cálcio, ou seja, para que ele possa alcançar uma condição de desenvolvimento humano cuidado. Então, veja, com essa meta alcançada em 2023, ou seja, essa redução de 15,5% para 4,1%, o Brasil se aproxima da condição de sair do mapa da fome. Não tem que esperar julho. Em julho, a FAO, que é ligada à ONU, ela faz o mapa do mundo, o chamado mapa da fome. Eu posso dizer que com esses dados, lá atrás já tinha o Instituto Fome Zero, ali que tinha revelado 13 milhões de fome grave e 20 milhões com fome moderada. Então está próximo desse número agora. Você acredita que vão anunciar então que o Brasil está fora mais uma vez do mapa da fome da ONU? Aí precisa ter um cuidado aqui para não ter uma expectativa falsa. Para sair do mapa da fome, um país precisa registrar durante 3 anos seguidos, então é preciso que em 24, 25, 26, ou seja, pelo menos 3 anos seguidos, alcance abaixo de 2,5% de insegurança alimentar e nutricional, com base nos critérios da própria FAO. O último dado da FAO está em 4,7%. A gente precisa ter caído para abaixo de 2,5% e permanecer 3 anos. Exatamente. E a FAO deve divulgar, inclusive tem a possibilidade de vir divulgar no próprio Brasil em julho, ali quando tem o encontro do G20 no Rio de Janeiro. Mas veja, essa queda de 15,5%, dado da Rede Pensan, agora com o dado do EBIA para 4,1%, ele é animador. Ele é uma perspectiva de que a queda foi grande. E a tendência é permanecer em queda? A tendência é em queda. Nós agora estamos com o chamado Programa Busca Ativa, ou seja, todo o foco é onde estão esses 8,7 milhões de pessoas, para que a gente possa ali ir atrás dessas famílias, para que ali a gente possa ter, como é que a gente trabalha? De um lado, transferência de renda. O Bolsa Família, ali tem criança, vai um valor a mais, tem o BPC, tem ali o programa Cozinha Solidária, tem o programa de alimentação escolar. Todo esse trabalho nós vamos ter que acelerar. Por isso que agora, além da poderosa rede SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, que integra municípios, estados, pra você ter uma ideia, são cerca de 380 mil pessoas que trabalham em todo o Brasil a área social, e ali o cadastro único é eficiente, a gente está cuidando para o dinheiro chegar para quem precisa, para os benefícios chegar para quem realmente precisa, e garantir que essas pessoas que ainda não alcançamos sejam alcançadas. Agora, experimentei no Rio de Janeiro uma aliança que a gente chama o terceiro setor.
A gente chama ali as entidades, inclusive agora fiz com aquela entidade do saudoso Betinho, que lá atrás, a fome tem pressa, tem que trabalhar. E a Ação Cidadania é uma parceira que experimentou com bom resultado. Essa busca ativa, onde é que estão essas pessoas? É lá na periferia, é na população de rua, é na floresta, como é que a gente localiza? E eu busquei também parceria com várias outras entidades, inclusive vinculadas às igrejas, vinculadas aos evangélicos, aos católicos ali, para chegar onde o Estado não chega, dar a mão para que a gente tire da fome, tire da pobreza e agora a gente poder também, inclusive, pelo emprego, pelo empreendedorismo, tirar da situação da pobreza com trabalho, o emprego, o empreendedorismo. Aí eu quero botar um negócio, apoiar, eu quero produzir no campo, apoiar. Eu estava há pouco ali com as entidades, né, da agricultura familiar, que contribuem muito para esta segurança alimentar. Agora, aproveitando o senhor falando do tema da agricultura familiar, os dados da PNAD contínua também trazem o que parece ser uma contradição. A insegurança alimentar é maior no ambiente rural do que no ambiente urbano. Por que isso acontece? Olha, isso aconteceu, já é uma série histórica que mostra isso. Por quê? Lá no campo é onde a gente ainda tem a renda mais baixa. Por isso que a gente volta a trabalhar. O Pronaf é um programa que chega e diz: você quer produzir? Quer. Vai produzir o quê? Eu quero produzir arroz, feijão, mandioca, fruta, legumes, enfim. Então ali a gente chega e apoia com o programa que, ao financiar, cobra 0,5% de juro ao ano. Veja, num país que o juro ainda está alto. E se pagar em dia, ainda tem um desconto de 40%. Então, tomou um empréstimo ali, vamos dizer, de R$5.000 para poder botar uma horta. Ali, pagou em dia. Ele vai pagar daquele empréstimo R$3.000, porque ele tem um desconto de 40%. Então, isso é para quê? Para estimular, melhorar também a renda no campo. Estimular o cooperativismo, a central de cooperativa. Hoje nós já temos pequenos que conseguem exportar. Eu tive lá no Acre, a Cooperacre vende 40 milhões para o exterior. A Casa Apis, lá no meu Piauí, lá na cidade de Picos, ela congrega vários produtores de mel e ali hoje consegue vender para o exterior. E assim, lá em Araponga, lá no Paraná, consegue ali beneficiar o leite, plantar horta. Então, o objetivo é garantir o apoio à produção, pequenos, médios e grandes, mas de modo destacado o apoio aos pequenos, garantir agora com o programa Acredita, né, que o presidente Lula lançou, também o apoio ao empreendedorismo. Eu estou querendo industrializar. Eu quero montar aqui uma lanchonete, eu quero montar um restaurante, mas eu não tenho dinheiro. Agora a gente tem um fundo garantidor que resolve o principal problema. A pessoa quer empreender, mas o banco pergunta: você tem um imóvel? Tem ou não? Você tem uma avalista? Tem ou não? Fica fora. Então agora os pequenos, os micro, pequenos e até quem fatura 4.800.000 por ano, vai ter ali um desenrola para resolver o problema do endividamento, vai ter ali um crédito com taxas baixas, que a gente quer alcançar a metade do que é praticado hoje na rede bancária no mínimo, garantir que a gente tenha ali fundo garantidor. A pessoa toma um empréstimo, quem garante? Esse fundo garantidor apoiado, ali aprovado pelo presidente Lula. Agora vai para o Congresso Nacional, mas já é uma medida provisória, então já está valendo. Esse mês, até o próximo, ali é resolver o endividamento, fazer o projeto, para daqui a 60 dias a gente estar na carteira dos bancos e, com isso, tirar as pessoas da pobreza. E, ministro, a gente vê iniciativas como o aumento do salário mínimo acima da inflação, a fixação do Bolsa Família em um patamar, né, considerado mais alto. O aumento da renda, ele é fundamental nesse combate à fome? Sem isso não tem como o país resolver a desigualdade e nem tirar do Quem mapa passa da fome não tem dinheiro. Não tem. Veja só, o Brasil quer ser um país desenvolvido, então trabalha um plano de desenvolvimento. Por isso, a atração
de recursos de outros países, por isso energias renováveis, eólica, solar, infraestrutura, ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, melhora a estrutura de educação, de saúde, o Brasil conectado agora também para chegar com internet no Brasil inteiro, mas nós nunca vamos ser um país desenvolvido com esse tanto de gente na pobreza e esse tanto de gente passando fome. Os países desenvolvidos resolveram isso. Então, lá atrás, em 2014, começou lá em 2013, eu era governador do Piauí e foi lançado no Piauí o Fome Zero. Por quê? Porque era o estado mais pobre do Brasil. Lá nós integramos várias políticas junto com o presidente Lula, depois a presidenta Dilma, outros governos, e o resultado. Agora o Piauí, que era um IDH 0,4, muito baixo desenvolvimento, alcançou em 2023 0,748, que é alto desenvolvimento. Melhorou na educação, melhorou aqui na expectativa de vida e melhorou na renda. Então é isso que a gente quer, que o Brasil inteiro, não é, ele tenha mais igualdade. Já tem o Sul mais desenvolvido, o Sudeste mais desenvolvido, o Centro-Oeste mais desenvolvido. Aqui a gente tem que cuidar das regiões ainda não desenvolvidas, mas o Norte e o Nordeste ficaram para trás. A gente agora dá a mão, o Nordeste tem crescido, o Norte também, e tem que crescer mais acelerado. Então o que o PNAD revela? Revela de novo, eu diria, 3 números muito vitoriosos do Brasil. Primeiro, o Brasil em 2023, com todas essas políticas aí que você citou, coordenada lá pelo ministro Fernando Haddad, toda a equipe, junto com o ministro Geraldo Alckmin, juntamente aqui com a coordenação do presidente Lula, e o resultado? Em 2023, alcançamos o crescimento da renda do povo brasileiro, que era 1.648 para 1.842. O que significa? Cresceu 11,5% a renda. Veja que o PIB cresceu 2,9%. O salário mínimo teve aumento real. Então, tudo isso ajudou. Mas sabe quem ajudou mais? Foi o Bolsa Família. Junto com o aumento do salário mínimo, o BPC, aquele benefício rural, tudo isso fez com que a renda do mais pobre crescesse 38% em 2023. Isso é um recorde, ou seja, a renda do Brasil, 11,5%. A renda dos mais pobres é 38,6%. E isso fez cair a desigualdade, a maior queda na história do Brasil. 8,3% da população é um recorde. Então, o ano de 2023, eu digo, foi um ano potente. A gente lá trabalhou muito, a equipe também trabalhou, integrado com vários ministérios, com lideranças em todo o Brasil, dos estados e municípios, o Congresso Nacional, os governadores, prefeitos, os empresários começam a ter uma participação, os trabalhadores, as igrejas, os movimentos, ou seja, é um projeto Brasil Sem Fome, um projeto que o Brasil inteiro abraça. Ministro, o Brasil, então, hoje corre atrás de um prejuízo, né, que a gente teve nos últimos anos e, principalmente, depois de uma pandemia, né, da Covid-19 que paralisou alguns sistemas da economia mundial e muita gente ficou em absoluta insegurança alimentar, passando fome de verdade naquele momento inicial da pandemia, principalmente. O que poderia ter sido feito de diferente na visão do senhor? Olha, primeiro eu acho que é preciso ter esse olhar. Aí aqui não se trata de disputa, não é, entre um governo e outro governo. É que o Brasil, ele segue a ciência. O Brasil é um modelo hoje nessa área da segurança alimentar e nutricional. E na rede do Sistema Único da Assistência Social para pelo menos 82 países. Eu estive agora na Colômbia, estive lá na União Africana, estive no Chile, lá com os países da América Latina e o Caribe, estive 2 vezes na Europa, com a comunidade europeia, lá tratando com a América do Norte, com a China, com a Índia, com os países árabes, e todos eles têm o Brasil como uma importante referência nas boas experiências do mundo. Veja que o mundo fez um acordo em 2015 na ONU,
aprovado por todos os países. Chamou ali de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030. Qual era a ideia? O mundo, no século XXI, tem que ser melhor. E ali, botaram ali os objetivos. Qual é o primeiro? É um mundo sem fome, fome zero. Qual é o segundo? É a erradicação da pobreza. Então, o mundo ali começou a trabalhar. Veja que o Brasil chegou a sair do mapa da fome. Mas o mundo, ali por conta de muitas coisas que aconteceu, claro que a pandemia pesou muito, piorou. Como um todo. A gente saiu de mais ou menos 600 milhões de pessoas no mapa da fome para 735 milhões no mapa da fome no mundo. Por isso que o presidente Lula, agora o Brasil na presidência do G20, que são os 20 países mais ricos, disse, os mais ricos têm que dar a mão aos mais pobres para a gente, de novo, retomar a aliança global contra a fome e a pobreza e ainda evitar os efeitos das mudanças climáticas. E o Brasil tem a chance de sediar, em novembro desse ano, a cúpula dos países celebrando a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu estou comemorando, você nem imagina. Graças a Deus, a minha Teresina agora vai ter um momento importante, onde a gente deve ali ter ali um afunilamento para os termos dessa aliança. Depois, em julho, no Rio de Janeiro, vai ter esse momento com os ministros de várias áreas, da área social, da área da agricultura, da área da indústria, da economia, da fazenda, de relações exteriores. E ali o presidente Lula criou uma coordenação. Está o ministro Fernando Haddad, o ministro Mauro Vieira e eu, Wellington Dias, pelo MDS, para que a gente coordene essas forças-tarefas para que façamos um entendimento com o mundo. Vamos receber agora 54 delegações do mundo, a FAO, o Banco Mundial, enfim, para poder ter esses termos do acordo. Então, eu digo que eu estou bastante animado, por quê? Primeiro, o Brasil chega nesse momento dizendo, olha, se o Brasil pode, quem não pode? O Brasil é um grande produtor de alimento. Somos o terceiro, quarto. Então, como é que justifica a fome no Brasil? Mas o mundo também produz mais alimento do que o mundo precisa. Veja só, se a gente tiver uma redução do desperdício, né? O desperdício, aquele alimento que se perde lá na roça, lá na produção, na hora do transporte ali, a perda, não é, da produção, depois perde na indústria, depois perde na hora de fazer, depois perde em casa, já no prato em casa, né? Você vai ali, daqui a pouco a minha mãe dizia, está com os olhos maior do que a barriga. Ou seja, quando bota um prato muito maior do que pode comer. Então, todo mundo tem que colaborar. 1/3 do desperdício dá para alimentar esses 735 milhões que passam fome. Então, o Brasil, ao chegar agora, chega falando grosso. Porque o presidente Lula diz, o Brasil, começamos agora, em 23, a gente tirou 24,4 milhões. E vocês, qual é o compromisso? Vão tirar quantos? Cada um faz o seu plano. Está aqui, a transferência de renda dá certo, a alimentação escolar dá certo, crédito para dar emprego, para garantir ali a condição de apoio ao empreendedores. Ou seja, cada país ali pactua para ter uma cesta de boas propostas que já deram certo e com isso a gente tira o Brasil do mapa da fome, reduz a pobreza e o mundo também. E queremos fazer crescer a classe média. E falando em propostas que já deram certo, por exemplo, o senhor lançou com o presidente Lula o programa Brasil Sem Fome. E lá em 2003 havia sido criado o programa de aquisição de alimentos, justamente para incentivar a agricultura familiar. Esse programa acabou desvirtuado com o tempo. Esse lançamento de agora é para retomar o programa original e ele já se tornou realidade de novo? Sim. O ano passado, por exemplo, nós compramos da agricultura familiar, é dinheiro do Ministério do Desenvolvimento Social, mas como o Ministério não tem sede nos estados, nós fizemos uma cooperação com a CONAB, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e com os estados e municípios e as entidades. Resultado, o ano de 2023, liberamos 1 bilhão e 100 milhões de reais para comprar
alimento em todo o Brasil. Ou seja, o pequeno é apoiado para produzir, sem intermediário, ali você chega com o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento, e compra esse alimento vai para onde? Vai para uma cozinha solidária, vai ali para uma creche, vai para uma PAI, vai para algum setor que está precisando de alimento. Compra alimento e doa para cá, mas é um aprendizado. Por quê? A gente tem compras governamentais, que é o outro passo. Aqui está, a compra de alimento para a escola, também estamos estimulando a compra da agricultura familiar. Mas aí já é uma questão que envolve até os municípios do país. Como é que faz essa relação? Olha, andou bem, eu acho que esse ano de 24 a gente está ampliando ainda mais. São 144 mil escolas que compram alimentos para ter alimento escolar para 40 milhões de crianças e adolescentes. Combate a fome, a desnutrição, e com fome ninguém estuda. Eu vivi a fome, vivi a pobreza e sei o que é você chegar ali, não é ali meio sem coragem, como se diz, mas é a barriga vazia. Então, quando você é alimentado, ali o corpo responde para poder estudar, para poder trabalhar, para poder botar um negócio. Acaba fica mais taludo, como diz lá no Nordeste. Então eu digo assim, estou bastante animado. E o PAA, sim, é um programa extraordinário. E agora junto com as cozinhas solidárias, com o restaurante popular, com os bancos de alimento, ou seja, é uma rede potente. A gente todos os dias alimenta no Brasil inteiro. O ano passado chegamos a 1.200.000 pessoas, fora a parte de alimentação escolar, que são 40 milhões, aqui é a mais potente. E do outro lado, a gente casa com os programas que tem. Cada município, cada estado, a gente celebrou com todos os estados o Plano Brasil Sem Fome. Agora, ministro, o reajuste do salário mínimo voltou a ser, nos últimos anos, acima da inflação, com renda real. Mas estamos aí com um salário mínimo de R$ 1.412 e a cesta básica mais barata do país custa cerca de R$ 555. Pensando em uma família, com um chefe de família recebendo um salário mínimo, hoje ele consegue não passar fome em casa com esse custo da cesta básica? Ainda não é o salário mínimo ideal, tanto é que o presidente Lula, na hora que assumiu, um dos primeiros atos foi, além da inflação, tem que ter um ganho real que leva em conta o crescimento da economia. Ou seja, é com muita responsabilidade também. Não tem um ditado assim, vamos devagar, para poder aí não tropeçar. Então, aqui, com certeza, tem aqui um passo importante. Mas quando aumenta o salário mínimo, olha só o efeito. Aqui você tem um conjunto de outros rendas que aumenta o benefício da prestação continuada para a pessoa com deficiência, para aquele idoso de idade avançada, e aumenta o dinheiro lá do benefício do trabalhador e trabalhadora rural, aumenta no seguro-defeso, aumenta lá no aposentado, pensionista do INSS, e é claro, isso aqui é referência para o contrato dos médicos, do advogado, do engenheiro, dos pequenos negócios. Então isso faz aumentar a renda, por isso que é uma política extraordinária. Do outro lado, também, o que a gente quer? Vou dar um exemplo. A gente criou um modelo no novo Bolsa Família para tirar o medo de assinar a carteira. Tinha muita gente, não vou assinar a carteira, senão perco o Bolsa Família. E quando saía do Bolsa Família, ia para uma fila que chegou a 2.700.000 pessoas. Então, de um lado, a gente reduziu essa fila e criamos um modelo em que não assinar a carteira não é razão para perder o benefício do Bolsa Família. A gente mede a renda. Por exemplo, você citou aí a história do salário mínimo. Uma família de 6 pessoas, ela ganha o salário mínimo. E aí, assinou a carteira. Perde o Bolsa Família? Não. Por quê? Porque quando eu divido essa renda líquida, vamos dizer, R$ 1.200, por 6 pessoas, dá R$ 200. A renda familiar continua baixa. A renda per capita dessa família, R$ 200. Está abaixo dos 218, que é a regra para entrar no Bolsa Família. Essa família recebe aquele salário, fruto do trabalho, e mais o Bolsa Família. Outra pessoa daquela família resolveu trabalhar. Ali ganha de novo o salário. Vamos dizer que seja 2 salários mínimos e o líquido R$ 2.400, R$ 1.200 cada um. Quando eu divido R$ 2.400 por 6 pessoas, aqui R$ 400 per capita. Tá,
acima de 218, mas está abaixo de meio salário, que é 706. Então, o que é que nós fizemos? Não sai. Recebe os 2 salários, mas metade do Bolsa Família. E quando cresce a renda, e a gente quer que cresça a renda, uma família dessa de 6 vai ter que ir para uma renda de mais ou menos 3.800 reais para poder sair do Bolsa Família. Quando sai, ela fica no cadastro. Perdeu o emprego, ali caiu o salário, ela volta ou para 50% ou para 100%. Mas ela tem que pegar fila de novo? Não, aí isso aqui é o lado novo. Então, resultado, o ano passado, 2023, por isso que melhorou os dados, 9 milhões de pessoas do cadastro único, né, aí uma boa parte do Bolsa Família, é que foram atrás dos empregos e assinaram a carteira. Nós temos 4.630.000 que são microempreendedores individuais. Por isso que o presidente agora quer dar a mão a essas pessoas. 19 milhões também trabalham na informalidade. A gente quer trazer a condição para a formalidade. Então, tudo isso é parte de um programa, vamos dizer assim, bem estruturado, que começa a dar resultado. Então, eu digo que o salário mínimo, sim, é um ponto muito importante dentro da política brasileira. Perfeito. Ministro, eu agradeço a presença do senhor aqui com a gente e vamos seguir acompanhando cada passo nessa luta de combate à desigualdade social e à fome, né, que é uma luta aí de todo mundo. Obrigado, muito obrigado pela presença do senhor. Olha, eu agradeço e aqui o compromisso. Se Deus quiser, vamos tirar o Brasil do mapa da fome, vamos reduzir a pobreza e mais. O Brasil quer se desenvolver com uma grande classe média, né? E isso, se Deus quiser, nós vamos alcançar. Obrigado.